Continuando aqui o texto da Resolução 21.538 de 2003, nós temos aqui o artigo 55, que trata dos formulários utilizados pelos cartórios e tribunais eleitorais. E esses formulários são diversos, né? Então isso aqui é uma decoreba que você tem que fazer. Quer dizer, nós temos o protocolo de entrega do título eleitoral, é o PET. PET, né? FAI, ou é o formulário de alistamento eleitoral, ou RAI, requerimento de alistamento eleitoral. Então, essa documentação, a resolução diz que as folhas de votação, por exemplo, ficam por 8 anos guardadas, mas todos os documentos, devem ficar guardados no cartório. Documentos, por exemplo, como alistamento, aqui fala transferência, revisão, segunda via, por no mínimo, diz a lei, no mínimo 5 anos. Mas as folhas de votação são 8 anos, descartando-se, diz a resolução, a mais antiga, somente após retornar das sessões eleitorais a mais recente. Lembrando que as folhas de votação ficam na sessão, né? Nós votamos na sessão. Então, chegando à última folha, né? Por exemplo, da eleição de 2016, aí vai se descartar a mais antiga de 8 anos para trás. Os formulários de atualização da situação do eleitor, FASE, formulários de atualização da situação do eleitor, e os comprovantes de comparecimento à eleição, que são os canhotos, vão permanecer junto com a folha de votação. E, diz a resolução, poderão ser descartados depois de processados e armazenados em meio magnético. Então, esses formulários, né, e aqui são aqueles canhotos, também acompanham a folha de votação, ou seja, ficam por 8 anos guardados. Os cadernos de revisão utilizados durante os serviços pertinentes, esses cadernos de revisão, só para esclarecer para vocês, é o caderno de revisão do eleitorado. É quando tem uma revisão naquela cidade, por exemplo, em que houve uma suspeita de fraude pelo aumento de número de eleitores em relação à população. Aí é feito uma revisão, né? Então, esses cadernos ficam guardados por 4 anos. Os boletins de urna. Reparem, boletins de urna, eles são impressos. Quem já foi mesário sabe, os boletins de urna são impressos lá na sessão eleitoral. E eles ficam guardados também por 4 anos, contados da data da realização do pleito. Então, como os pleitos eleitorais, em regra, são de 4 em 4 anos, né? Nós temos eleições municipais, 4 anos. Eleições estaduais, nacionais e federais, 4 anos. Então, você acaba havendo uma natural substituição, né, desses boletins, já que o prazo de armazenamento desse material é por 4 anos. A relação de eleitores agrupados fica até o encerramento do prazo para a atualização das decisões nas duplicidades e pluralidades. E agora eu ressalto esse item. Os títulos eleitorais. Títulos eleitorais não procurados pelo eleitor. Nós tínhamos muito disso. E os protocolos também de entrega e das justificativas eleitorais, que é aquela justificativa, principalmente que é feita no dia da eleição para o eleitor que está fora do seu domicílio. Por exemplo, o eleitor mora em Minas Gerais, né, mas naquele dia ele está na Bahia. Então ele é obrigado a justificar. Ficam guardadas até o pleito subsequente, ou relativamente a estas, durante o período estabelecido nas instruções específicas para o respectivo pleito. E a relação de filiados é uma relação que hoje é informatizada, ela está dentro do sistema Filia Web. Aqui, quando se fala em filiados, é filiados a partidos políticos.
Então, o eleitor que se filiou ao partido X, ele terá arquivado, né, o cartório arquivará por 2 anos a relação desses filiados, certo? Então, essa parte que nós fizemos a leitura é uma parte de decoreba, né, que você está reparando, da variação aqui do prazo dos filiados, que é 2 anos, 4 anos, 5 anos, 8 anos. Aqui a lei tem esses prazos diferenciados, né? No concurso público de técnico do Tribunal Regional Eleitoral, essa pergunta é bem provável de ser abordada, certo? Vamos aqui falar no artigo 56, que trata das inspeções e correições. O artigo 56 diz assim: o corregedor geral, lembrando, quem é o corregedor geral? É o corregedor do TRE, né? É um juiz ou um desembargador no TRE. Não, viu? Como você ia se enganar? Desculpa, foi uma pegadinha. O corregedor geral não é do TRE, gente. O corregedor geral de onde é? O corregedor geral é do TSE. É um ministro do STJ. Vamos depois verificar a aula de organização da Justiça Eleitoral. Vê se você lembra. O TSE tem 7 magistrados, 7 juízes. A Constituição chama de juízes, mas na verdade são 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do STJ e 2 advogados que são da classe dos juristas, certo? Os 2 ministros do STJ, um deles é escolhido para ser o corregedor geral. E o corregedor regional quem é? O regional é um juiz ou um desembargador no TRE, tá? É um juiz estadual ou um desembargador. Isso vai variar de acordo ao regimento interno do TRE. No caso do TRE do Estado do Rio de Janeiro, a função do corregedor compete ao juiz eleitoral, ao juiz estadual, né, a um magistrado estadual e não a um desembargador. Então no TRE tem 2 desembargadores no TRE. Um é o presidente do TRE, outro é o vice-presidente. Em alguns estados, pelo regimento interno, o corregedor, a função de corregedor compete ao vice-presidente do TRE. Se eu não me engano, isso está, por exemplo, como título de exemplo, tá? No regimento interno do Rio Grande do Norte, tá bom? Do estado do Rio Grande do Norte. Lá é acumulada a função de vice-presidente com corregedor. Mas no estado do Rio de Janeiro, não, a função do corregedor é de um juiz estadual. Aquele juiz estadual, lembra, que não é juiz de zona eleitoral. Ele é um juiz estadual que está no TRE por um biênio, tá? Então, repetindo, artigo 56, o corregedor geral, que está lá no TSE, ou o regional, que está no TRE, no âmbito de sua jurisdição. Qual é a jurisdição do corregedor do TSE? O Brasil inteiro. Todos os TREs e zonas eleitorais. Corregedor geral. E o regional? O seu estado, de São Paulo, do Paraná, de Minas, do Rio de Janeiro, da Bahia. No âmbito de sua jurisdição, sempre que entender necessário que tomar conhecimento da ocorrência de indícios de irregularidade na prestação dos serviços eleitorais, ele vai diligenciar, assim, pessoalmente ou por intermédio de uma comissão de servidores, né? Especialmente por ele designada, certo? A comissão apresenta um relatório e o corregedor, artigo 57, realizará uma correção ordinária anual. Então, anualmente é uma correção ordinária na circunscrição, né? Ou seja, se ele é o corregedor geral, né, no Brasil inteiro, ele pode ir para Minas, para Bahia, para o Ceará, para o Acre, para o Amapá, para o Rio de Janeiro. Se ele é o corregedor regional, que é o caso aqui que está falando, vai realizar uma correção ordinária na sua circunscrição, naquele seu estado. E extraordinária, sempre que entender necessário, quer dizer, sempre que tem uma suspeita de alguma coisa errada,
ou ele faz uma correção extraordinária, certo? Tá bom? Então, não esqueçam que o corregedor geral é do TSE e o regional é do TRE. Vamos seguir com outras aulas explicativas sobre o texto da resolução.